Fala, rapaziada, estamos aqui com mais um episódio 01 Sobrevivente, hein? E desde já te convidando para poder estar se inscrevendo no canal, compartilhando, dando o seu like. Ó, e hoje nós estamos aqui com um amigo ilustre, não é isso, Alex? É isso aí. Mais um amigo aqui especial no nosso podcast. Vai contar a história dele, a passagem dele, né? Na vida que ele levou também errada, né? Verdade. É isso aí. Tamo aí. Lá. Estamos aqui hoje com o Paulo Henrique, nosso amigo, nosso irmão, ex-Paulinho da Loló, ou Paulinho Comissão de Frente. Fala com a gente, meu irmão. Oi, boa tarde a todos. Me chamo Paulo Henrique. Hoje eu sou pastor. Vivi uma vida errada, mas eu vou costumar agora falar para vocês o que Deus fez na minha vida. Positivo, meu irmão. Sabe que para nós é uma grande satisfação, né, estar com você aqui hoje também, fazendo parte desse trabalho que nós temos feito aqui, um trabalho evangelístico, né, irmão? Verdade. Podendo falar para os jovens aí que a vida não é só o que eles pensam, mas nós podemos relatar com a história de todos vocês e com as nossas também, né, Alex? O quanto foi difícil, o quanto tem sido e o quanto pode ser para eles. Meu irmão, conta para nós aí como é que foi a tua infância, a tua criação, famílias, irmãos. Conta um pouco da tua história pra gente. Primeiramente, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Eu louvo a Deus por esse espaço que tá tendo, que eu sei que isso aqui é uma porta que Deus está abrindo para alcançar muitas pessoas que vivem perdidas, pessoas que de repente acham que não tem esperança. Verdade. E hoje vocês estão dando essa oportunidade de poder dizer, né, que há oportunidade sim, uma vida fora do crime. Eu, com 13 a 12 anos de idade, eu comecei a ir para baile de comunidade. Sou nascido e criado em Anchieta, nas comunidades do Tatão, comunidade do Ar de Ouro, Jaqueira Fazenda, aquele complexo que existe ali. E ali, através de ir ver pessoas que viviam uma vida perdida, uma vida de ilusão, mas ter um caminho fácil, de ter uma estrutura, um cordão, de ter condições de poder levar para casa. E isso começou a encher meu coração, porque tudo que a gente olha enche o nosso coração. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 45, versículo 2, diz assim: irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos. Se Deus endireita os caminhos tortos, é porque vivia pessoas nos caminhos tortos. Então, hoje em dia, eu tive esse caminho torto por através de algumas pessoas que eu espelhei. Sim. Então, irmão, mas assim, conta pra gente no início, assim, como é que você se incentivou para entrar no crime? Mas primeiro tu conta tua infância, tua família, tua mãe, esse pessoal assim que... Tem pai, tem mãe? Não, meu pai foi falecido com 8 anos. Eu tenho a lembrança do meu pai, eu dando um beijo nele, ele falecendo de AVC no sofá. A única lembrança que eu tenho do meu pai foi dentro do sofá, em cima do sofá, e minha mãe ligando para os médicos poder vir. Acho que antigamente já não era a SAMU, eu não lembro qual o ano foi. Mas eu me recordo, meu pai falecendo, a única lembrança que eu tenho do meu pai, ele falecendo, eu dando um beijo nele. A minha família foi uma família que não tinha condições financeiras, passava por muitas necessidades. Igual muitas, né? E às vezes, para a gente poder se alimentar, a gente tinha que dividir até o pão. Era cinco irmãos, meu irmão faleceu. Isso em qual comunidade? Em Anchieta, comunidade do Tatão ali. E a minha mãe foi muito guerreira. Minha mãe não teve estudo por necessidade de correr atrás, perdeu meu pai muito novo. E trabalhava, era faxineira, ganhando um salário mínimo naquela época. Hoje em dia já não, o salário mínimo já não é grande coisa. Quantos irmãos você tinha? Eu tinha 5 irmãos. Um irmão faleceu no assalto. Eu perdi meu irmão no assalto. E nisso a minha mãe sonhou que ele ia falecer. Minha mãe sonhou com um campo gramado e minha mãe orou a Deus, perguntou a Deus o que era. E Deus revelou, era o Jardim da Saudade. Aí ela já sabia que alguma coisa ia acontecer. Minha mãe é uma pessoa muito temente a Deus.
Se hoje eu tô aqui de pé, Muito joelho dobrado, né? muitos joelhos Muita dobrados, oração. muito, muito. Aquela ali é a minha rainha. Aquela ali Verdade, meu irmão. Eu costumo falar, irmão, que a falta de um pai na criação de um filho, ela é muito importante, meu irmão. É verdade. Um pai ali para repreender, um pai ali para poder falar, cara, não vai por aí que tá errado, para dar um puxão de orelha, até corrigir, né? É o próprio Deus Filho, que pais corrijam os seus filhos, né, cara? Então, nós vemos uma grande necessidade. Você aí que é pai, os seus filhos precisam de você, sua família precisa de você. Você tem que se fazer presente todos os dias. E, meu irmão, nos momentos mais difíceis da vida, é no seu ombro que o seu filho vai chorar, a sua filha vai chorar, até a tua esposa, que às vezes chora lá num quarto, em secreto, orando, né, meu irmão? É verdade. É mais ou menos por aí, É né? verdade. E eu vi a minha mãe chorando muito, cara. Eu lembro de uma situação que a gente passando por dentro de casa e minha mãe não ter condições, a light para cortar a luz. E minha mãe chorando. E eu, menor da família, querendo fazer alguma coisa sem ter condições, Sem saber o que fazer. E nisso, claro que eu não coloco os meus erros, justifico na dificuldade que eu passei. Não. O que me levou ao crime, eu tive uma pessoa que eu idolatrei, uma pessoa que eu dava minha vida, uma pessoa que me pegou como filho, na verdade. Um pai, né, cara? Um pai. O Tida Negão. O Tida. Negão Tida, né? Negão Tida. O Negão Tida ali, pra mim, ele fazia tudo. Ele me dava R$200, R$150, um menorzinho. Eu já achava que eu tava rico, já levava pra casa, me levava no mercado, fazia a compra. Mas eu sabia as condições que da onde vinha. Dinheiro, né? Nisso que foi crescendo o meu desejo de poder viver uma vida errada. O meu objetivo de viver uma vida errada, ainda que minha família não aceitasse, era deixar minha família bem. Ver minha família bem, ver minha família com condições financeiras tranquilas, não passando por necessidade. Então eu tinha esse o objetivo de querer poder ajudar a minha família, mas era um caminho errado que minha família sofria. Como todas sofrem, né, cara, hoje em dia. Hoje você vê diversas reportagens ali em Bangu. Eu acho que muitas famílias hoje repensam e pensam em muitas coisas, né, cara? Sim. Até quem tá lá dentro hoje, quando passa aquelas reportagens daquela família, aquela fila quilométrica, sol, chuva, é por amor também, né, meu irmão? É uma tristeza. Eu lembro que minha mãe falou para mim assim, que ela nunca aceitaria me perder numa vida errada. Nunca aceitaria. E ela falou para mim que nunca desistia de mim. Hoje ela fala para mim, quando eu converso, sento com ela, que o telefone, quando toca, não é uma notícia ruim que ela vai esperar, mas sim um convite de uma pregação, de um testemunho. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, eu acredito que quando Deus operou até contra a minha vontade de não querer sair, Deus falou, pô, quem manda na tua vida sou eu. Então, é porque Deus, né, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir a verdade. sábia, né, cara? Ele pega os que não são para fazer com que são e confundir o ser humano. Para muitos, a oportunidade que hoje o Alex teve, que você tem, que eu tenho, que o Fábio, que o Patrick, que muitos outros, o Adão, todos no nosso grupo aí tem, para muitos era impossível, meu irmão. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, né, meu irmão? Essa é a maior realidade da vida. Cara, eu vivo hoje, louvo a Deus novamente por essa oportunidade que está tendo aqui, essa porta que Deus abriu. A Bíblia diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheça as tuas obras e sei que tem poucas forças. Abri uma porta aonde ninguém pode fechar. Portanto, guardar minhas palavras e não negar meu nome. Isso aqui é uma oportunidade de poder alcançar as pessoas que estão perdidas, porque existem pessoas lá
que olha para uma pessoa que está no mundo do crime e acha que não tem volta, que tem que morrer, que tem que ser preso, que não tem que ter oportunidade de vida. E hoje, mais do que muitas pessoas que estão lá fora, eu sei que existe oportunidade, que a pessoa tem que ter uma oportunidade, a pessoa tem que dar uma chance para uma pessoa que quer mudar de vida. A pessoa também tem que querer, né? Querer, isso. Eu acho assim, quando Jesus chamou Levi foi Mateus. Quando Jesus chamou Jesus falou para Levi, me segue. A Bíblia diz que Levi, largando tudo, e seguiu. Então, Jesus falou para Levi, me segue, e Levi largou. Levi era um publicano, cobrador de imposto. Então, não tem como seguir sem largar. Entendeu? Tem que abrir mão, né, meu irmão? Tem que abrir mão. É isso que tu tá falando. Tem que querer. Então, ele abriu mão de muitas condições financeiras que ajudava ele, ajudava a família dele, mas que era errado. Então, ali mostra... É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. A gente quer ouvir como é que foi teu início lá no crime, como é que você começa a se envolver, tu já falou aí do Tida, né? E como é que você já começa a ir e até você... Porque você foi um cara que teve várias passagens que tu contou pra gente. Sim. E aí, narra essa história pra gente um pouquinho. Então, atrás. Com 14 a 16 anos, 14 a 15 anos, eu me envolvi no crime. Isso eu fui através do Tida, indo pra baile, Tida me deixando... Em qual comunidade? Comecei na comunidade do Querosene. Fiquei um mês no Querosene, abri no Complexo São Carlos. Sim. Abri uma atividade que não existia, que era para ficar a atividade da Boca de Fumo, que era a atividade do Brasil, da Boca do Brasil, no 108. E tinha um lugar em cima que era chamado Escadinha. Então eu tinha que ficar ali em cima, olhando para ver os carros que entravam na rua da feira, que via sentido a Itaipiru. Qual era a sua idade nessa época? Eu tinha 15 a 16 anos ali. Então, calma aí, você era de um bairro, saiu do teu bairro para ir para lá pro São Carlos? Sim, porque no meu bairro, quando eu tava, por ser conhecida, minha família tá sempre ali, não tinha como eu formar. Então eu tinha que ir para outra comunidade, aonde minha mãe não é ver minha mãe não é sofrer. E quem te chama para ir para essa comunidade? Como é que se inicia esse negócio? Então, através do Tida, eu ganhei muito conhecimento. O Tida era um rapaz muito conhecido na comunidade, respeitado pela hierarquia da facção ADA Amigo dos Amigos. E nisso, pegando contato, eu mesmo pedi para formar na Boca. Através dele, quando ele me viu, também não falou nada e continuei, fiquei. Meu primeiro fuzil foi um Ruger 223, que o gatilho era na trava, dava 20 tiros, explodia. Mas tu passou em uns conflitos lá no São Carlos? Só operação. Só operação. Aí dali eu... Só operação, né? Como se operação fosse uma coisa simples, né? Ali o Águia vinha de trás dos prazeres ali, já tava em cima, era... Deixa eu te fazer uma pergunta. Ali no Querosene, nessa época que você teve lá, né? Vocês foram lá para fazer tipo uma segurança da Boca, né? Sim, sim. E como é que foi a trajetória dentro do Querosene, depois da segurança No Querosene eu não fiquei muito tempo, porque eu encontrei o Playboy onde eu tinha conhecido ele na Vila do Pinheiro, no baile, através do Tida. Playboy que tu fala... O Celso Pero Pimenta, o Playboy. Sim. Aí eu vi ele jogando Honda. Aí eu fui falar com ele na Imbiré. Tava jogando Honda. É Imbiré? Ambiré, na Rua da Quadra. Aí eu vi o Playboy lá. No Playboy falou, pô, tô na pedreira. E sabia que eu era cria daquelas partes ali de Anchieta. E me chamou. Fez o convite, né, meu Fez irmão? o convite. E aí, no caso, começa uma nova trajetória. Aí vida, né, sim pai? Começa... Você sai do Querosene e Calma vai aí, pra cara, mas deixa o pedreira. cara contar dentro do Querosene, mano. Pô, você corta o negócio. Ele teve uma reunião. Não, lá. ele foi na pedreira. Ele foi no baile. Ele foi pro Querosene, filho. Ele passou por várias operações. O cara não contou uma, mano. Das operações que eu passei no Querosene, eu conseguia se esquivar, porque eu já ficava no alto, entendeu? Não tinha essas condições como eu tive na pedreira. Então o radinho era mais fácil você sair de menor, não devendo nada. Tu tinha 15 anos, né? Conseguia sair rápido,
Saía no... Mas aí qual o ano que tu chega lá no querosene, qual o ano que tu sai de lá pra depois tu ir pra Então. pedreira? Aí tu vai contando devagarzinho o que tu fez, quem tu via lá, os armamentos, assim, como é que era a organização. Porque o pessoal aqui no podcast fala assim, cara, os caras têm que contar mais os detalhes dessas Sim, coisas. sim. Eles vivem... Sim, que sim. a gente, quando tá lá no chat, cara, o pessoal fala, pô, cara, tem que perguntar mais o cara, deixar o cara falar sobre como ele passou, se ele Sim, tomou sim. algum tiro, Sim, como é sim. que foi, se ele ia pro baile funk, se ele ia armado, o que que ele via. Tipo assim, as ilusões que a gente sabe que o mundo do crime leva. Sim. Isso aqui que a gente tenta passar Alguns caminhos. pro jovem, porque a gente também foi jovem, a gente também passou na vida do crime, a gente sabe que o cara entra naquela ilusão e uns perde a vida, né? A gente Sim, sabe sim. que a maioria perde a vida. Então, ali no Morro do Querosene, como eu falei, foi uma porta para mim poder entrar no crime, porque aonde eu vivi o crime mesmo foi na comunidade da Pedreira. Ali como atividade, muitos também não estão vivos ali, que era no Querosene, o frente do Querosene da Colher. Tinha o Larraia também, que faleceu nessa época. E peguei umas operação sim, mas não era a operação de eu confrontar, era a operação de eu avisar e me se esconder. Tu era tipo, então, atividade, mas tu Atividade falou da que tava boca. de fuzil? Eu Atividade de fuzil. ficava na boca do Brasil. Quando não ficava na atividade, descia para fazer a segurança da boca. Aí tu já portava um fuzil, né? Já é diferente. Isso, mas da boca, não que era meu. Eu sei, mas o fuzil tá no teu porte, Tá no entendi. meu porte, a responsabilidade E minha. aí você que é o cara que se a polícia viesse, Tinha o que inimigo segurar, vier, você tem que tinha que segurar, segurar. né? Da sua vida, né? Assim, ali, nessa época, assim, o Morro do São Carlos era muito pesado nessa época aí. O morro era muito pesado, Ali era muito, muito. O confronto ali era só a águia subindo. Quando vinha o caveirão, a gente conseguia dar uns tiros e sobressair. Conseguia sair. Mas nessa época não tinha já guerra com o pessoal debaixo da mineira, assim, e tal? Sim. Tinha aquela linha, tinha aquela... Tinha já, mas os caras já estavam já mapeados para poder tomar a mineira. Os cara, quando eu fiquei ali, os caras tomaram a mineira, já tinha tomado a mineira ali, já Não tinha tava... mais guerra. então quando tu chegou lá já tava o morro só, tipo assim, uma facção Sim, só. porque a mineira virou ADA dessa guerra, porque o Gangan, o Aritano, o Marcha Lenta não tinha tomado. Mais que eles tinham a guerra mortal, mas eles não conseguiram. Tomaram a mineira, o Morro da Mineira, acho que foi na faixa de 2010, 2011, se eu não me engano. Nós tivemos um rapaz aqui, o Pastor Anderson, um forte abraço aí pro senhor aí, Pastor Anderson, que também participou lá de muitas situações lá. Ele veio aqui também, deu uma entrevista, um depoimento aqui, um testemunho muito edificante também. Um forte abraço pro senhor aí, pastor. Agora vamos pra Pedreira, né? Vamos pra Aí Pedreira. começa. Como eu falei, o São Carlos, o Querosene foi uma porta para mim poder ali ver o Playboy e o Playboy me levar para Pedreira. A Pedreira foi aonde eu andava de AR, andava de AK, andava de 62, de granada argentina, granada M9, guerras, tiroteios. Aí eu posso ter uma experiência de poder falar o que vocês me perguntar. E vai perguntar aí, meu irmão, vai perguntar aí. Sim. Como é que foi a tua chegada na Pedreira? Então, o Playboy falou pra mim que tinha assumido o morro pra mim ir pra Pedreira. Falei pra ele, tá bom, vou avisar que eu vou estar saindo, que era o Ratinho na época, lá, que era o frente responsável das atividades. Ele é vivo? Não, acho que ele faleceu. A maioria do querosene ali, das pessoas ali, faleceu. Alguns estão vivos. Que o querosene, na verdade, era um pequenininho, não sei se vocês conhecem. Conheço ali. Um pequenininho e muitas coisas de percas de vida ali. Esse querosene é do São Carlos? É o Complexo São Carlos. Ele é de frente ali pro Falete Fogueteiro. De frente entendeu? ali. Tem uma caixa d'água grandona ali em cima. Isso ali é o deserto. Aí ficava uma atividade ali. Isso, ali é o deserto. Ali da divisa com terrinha para descer para Mineira ou descer ali pro São Carlos. E muitas das vezes as pessoas, quando atravessavam da Mineira pro Falete, pela Itaperu, a atividade lá de cima larga o aço. Né? Porque na verdade dá para um gritar o outro ali, cara. Dá para um gritar. Para tu passar, ter um lugar no querosene,
Porque pra tu passar, tem que passar correndo. Passar correndo. Tu pode ver, correndo, ganhei tiro igual não sei tu o que. pode ver que a quadra do Falete, ela é com concreto muito forte. Que ali é um perto do outro. É só atravessar a rua, cara. Aí nisso eu cheguei no Morro da Pedreira, né? Eu cheguei com a minha roupa, falei, o Playboy foi alugou uma casa pra mim, mandou ficar do lado dele e do lado do menor revoltado, o menor Juninho, que eles viraram compadre. E nisso o Playboy assumiu o morro com 2 fuzil. Um fuzil que nem dava tiro e o outro fuzil que ficava rodando para ficar na segurança do Playboy. Quando ele assumiu a pedreira. Quando ele assumiu a pedreira. Sim. Na faixa de 2011, 2012. Que ele foi o único que ficou mais tempo de frente no Morro da Pedreira. O Nike, o Babi... Os caras só viviam 2 anos, 1 ano de frente na pedreira. E morreram? Morriam, os polícia matavam. O Playboy, tinha. O Playboy foi o único que ficou mais 39, tempo. É o Não, ali, na época, agora é o 41. 41. Mas na época era o 9º, se eu não me engano, que ia o 9º e o 14º, que era Bangu, que eles faziam. O 14º rodava aquele tudo também. Aquela área ali é muito conflagrada. Ali é uma área muito, muito pesada e espiritual. Aí nisso o Playboy foi articulando, né? O Playboy era um cara mentor, um cara brincalhão, um cara que se você chegasse pra ele... Gostava de jogar bola aí. Gostava. Vascaíno doente, cara. E Playboy era daqueles caras assim que falava assim, Playboy, quero fazer uma besteira ali. Vai lá, mas traz o meu. Playboy, vou ali, vou fazer aquilo ali. Vai lá, não esquece do meu não. Era um cara que não ligava pra nada de fazer... coisas erradas, besteira, ele tava assinando embaixo. Ali, nessa época aí, nessa gestão lá desse rapaz aí, teve muito roubo de carne. Teve, naquela região. Muito. Tu chegou a participar de algum deles? Não, porque já tinha uma quadrilha. Playboy, ele era um cara que ele era, como eu falei, mentor. Ele tinha lá, ele montou Série A. A Série A era roubo de carga. Sim. Série B, roubo de carro. Série C, uns roubos bobo que tinha. Então, ele já tinha pessoas especialistas em questão de roubo. Pessoas que já tinham experiência de ir roubar e trazer. Não dá errado. Ele já tinha essa visão na dele. Eu cheguei a ver vários caminhões chegando, várias vans chegando em roubo. Até quando chegava, a gente que tinha que segurar o caveirão, a polícia, para não poder entrar, até eles poderem descarregar o caminhão, descarregar as vans. A gente que tinha essa responsabilidade de poder segurar. Agora, se eu falar que participei desse jogo... De contrapartida, você só participou segurando a polícia para entrar, né, meu irmão? Porque eu lembro que foi daí que começou o império dele. Sim, é como eu falei, ele pegou a favela, o morro com 2 fuzil, chegou a colocar 40 fuzil no morro, espalhado. E nisso ele tomava conta de várias comunidades, tomava conta do Morro do Machado, que foi dele. Ele ganhou o Morro do Machado na bala, era do Nego Dengo. E nisso o Nego Dengo, não tendo condições de poder ir no morro, ele foi lá. Como é que era a tua relação com o Playboy? A relação com o Playboy era uma relação assim de confiança. Ele tinha uma confiança em mim. Ele falava que eu era uma pessoa pura. Ele falava assim, às vezes ele falava, cara, o que tá fazendo no crime, mano? Tu não tem maldade no crime, tem que ter maldade. E eu, por ser uma pessoa pura, ser uma pessoa que veio assim da família evangélica, que, como eu te falei, né, eu me envolvi na vida do crime sem saber como era o crime. Depois quando eu comecei a conhecer o crime, eu comecei a ter decepção do crime. Entendeu? E isso, para mim poder acordar, foi velho já, mas eu acordei. A minha relação com o Playboy era aquela, né? O Playboy, quando queria falar com o Tida, chamar o Tida, antes de acontecer aquele negócio no fórum, o Tida se envolver, na verdade, não sei se vocês se recordam. Ah, passando na televisão, sim, né? Aí foi aí que o Tida se entregou na vida do crime. Né? O Tida se envolveu. Ele que foi nessa missão, então? Ele morreu já, né? Faleceu. Faleceu na Proença. Os polícias cercou o carro dele, ele estava num Voyage prata. Aí os polícias deu um tiro nele e ele faleceu.
Quer dizer, a história do crime não muda, né, cara? Não Sempre tá muda. morrendo alguém. Vocês têm experiência que o crime é ingrato. Não as pessoas, não tô falando das pessoas, Sim. o crime. O crime é um ingrato. Eu lembro quando eu tava com o Playboy, né? O Playboy toda hora mandava me chamar, O Playboy, ele se preocupava com o menor revoltado, o menor Juninho. Que se acontecesse alguma coisa com o menor revoltado, ele tinha que dar satisfação ao superior nosso, que hoje se encontra preso até na federal. E nisso, ele se preocupava muito. Ele falava para mim, a minha vida eu guardo a vida do menor revoltado. E nisso eu ficava com o menor revoltado, que era o dono da maconha de 10, e ficava do lado do Playboy. Mas quando a gente se ajuntava, a gente estava tudo junto. Então, o Playboy era uma pessoa, como qualquer ser humano, vive uma vida de responsável no crime. No crime, né, é aquilo, tem decisões que você tem que tomar, que você às vezes nem quer. Tem atitude que você quer tomar, que ninguém... Muitas pessoas falavam mal do Playboy, mas quem conhecia o Playboy sabia que o Playboy era uma pessoa de ajudar, uma pessoa que a comunidade amou o Playboy. Só você vê que hoje em dia, se você for na comunidade lá, as pessoas sentem falta do Playboy, porque era uma pessoa de ajudar. Tinha situações que ele tinha que tomar que algumas pessoas não entendem e não aceitaria. Mas o Playboy foi uma pessoa que sempre ali ajudou a comunidade, teve presente, mas era um cara justo. Um cara que se perdeu, tem que pagar. O que aconteceu comigo também. Esse outro rapaz que você comentou aí, que tu tomava conta com ele também dele. Menor revoltado. Como é que era a tua relação? Porque eu sei que eu sempre falava do menor revoltado. O menor era revoltado, o menor gostava de dar tiro. O menor revoltado era... Ele botou era esse vulgo nele, nervoso, menor revoltado. A comunidade de Costa Barro, Pedreira, Quitanda, Largatixa, todo mundo aí que tá ouvindo, nos acompanhando no podcast. O menor revoltado, ele ganhou esse vulgo no tempo do pão, da Pedreira. A Blaze subiu, a D20 subiu, que era a época D20, né? Uhum. Isso ele me contando, as pessoas dali de dentro ali sabem, de Costa Barro. Ele jogou uma granada dentro da viatura que os polícias teve que correr e a viatura explodiu. Nisso, chamaram ele na Vila do Pinheiro. Quando ele chegou na Vila do Pinheiro, ele achando que ia entrar algum desenrolado, aí o rapaz que está preso, se encontra preso hoje em dia, não sei se pode falar o nome, se encontra preso, falou para ele, a tua atitude foi certa, hoje tu vai ser o dono da maconha. E ficou sendo dono da maconha. Ele achou que ele estava indo para desenrolado. Desenrolado, né? Mas o menor revoltado era um baixinho, tricolor. Ele morreu muito novo? Não, o tamanho dele, quem olhava, achava que ele era uma pessoa nova, mas ele já tinha uma idade avançada. Eu me encontrava nessa faixa aí já, quando ele faleceu, 23 a 24. Ele já se encontrava com 34, 35. Ele morreu com essa idade, assim, 34? Morreu nessa... Morreu novo, né, cara? Morreu novo. Muitos no crime morrem novo, né, cara? Novo. Assim, cara, eu não entendo. As pessoas para chegar no vida do crime com uma idade avançada é muito difícil. Você que tá no crime, escuta o que eu vou falar, cara. A vida do crime hoje, você vive hoje, amanhã talvez. Porque se você tá hoje com, passei do 18, tô com 25, 26, é a misericórdia de Deus que tá te guardando. E é melhor tomar uma atitude logo de largar, aceitar Jesus, ou viver uma vida tranquila, porque existe só 2 caminhos. E isso é a sua experiência. A gente costuma sempre falar, né, cara, para os jovens aqui e para os nossos amigos, que continuam sendo nossos amigos, evidentemente, então cada um sabe o que faz da sua vida e faz suas escolhas, né? Que, meu irmão, chega uma hora que tudo cansa. Sim, cansa. Chega uma hora que você vai olhar para a tua esquerda, para a tua direita e vai sentir o vazio que nós sentimos naquele lugar. Você podia ter tudo, ouro, dinheiro, tudo, poder, mas quando você entra no teu secreto, meu irmão, você sabe aquele vazio. Verdade. Que bate dentro de cada um, entendeu? Davi fala assim, Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado. Então você sabe que a aflição vem pelo caminho das suas escolhas, dos seus erros. Eu lembro que o menor revoltado, o menor Juninho,
Ele era tão problemático que onde tivesse polícia, ele ali, na verdade, era o que segurava o morro. Ele ficava ali na pedreira, no bonde do vinho, na parte de Bagdá, na parte das camisas. Ele portava um AK com pente de 90 e era aquelas coisas. Ele era um cara temido ali. O Playboy tinha fama. Era um cara de gestão, um cara de atitude, mas o vulgo já fala, menor revoltado. Era um cara que o Playboy falava, cara, segura esse cara é doido. Tacava bala, né? Tem muitos, cara, que infelizmente perderam a vida, igual o menor revoltado, igual o Playboy, que hoje podiam não estar aqui, né, meu irmão, com a vida transformada, liberto, né? Poder estar com as suas famílias, seus filhos. Nós sabemos que muitas mães, muitas esposas, muitos filhos, irmão, choram. Teve aquele testemunho até do próprio trem, né? Teve aqui o trem que era do São Carlos. Acho que foi o filho do menino que postou lá. Queria eu que o meu pai estivesse vivo para poder estar aí, podendo dar um testemunho também. Então, cara, a gente fala para você aí, meu irmão, em vez de você pensar só em você, cara, pensa na tua família, né? Pensa nos teus filhos, pensa na sua mãe, pensa em todos que querem o teu bem. Não que quem está do seu lado também não queira o seu bem, mas às vezes a sua atitude, o passo que você dê, pode colaborar para o passo de muitos outros além de você. Saiba disso. Cara, eu me recordo uma vez que o Playboy começou as guerras, né? O Playboy no auge, começou a botar os fuzil, agora ele começou a querer atacar, querer território. E nisso ele fez uma reunião, que a gente no Lajão. Nisso ele falando, para ter respeito a gente tem que atacar. Para ter respeito a gente vai ter que fazer... Ele era combatente, né? Ele gostava de guerra, né? Gostava, ele articulava, ele botava pessoas com camisa do correio. Ele tinha várias estratégias. Batia dentro da comunidade. Jorge Turco, Proença, Morro dos Chaves. Ele era um cara como um mentor. Eu tenho eu carrego isso e falo e costumo falar. Ele é um cara mentor. Aquele dia ali eu vi que eu falei, caraca, mano, esse cara é muito inteligente. Ele colocou pessoas aí dentro das casas, bater, pegar os números e ver quem eram pessoas que eram envolvidas, quem não era. E ele mandou fazer um censo, então, né? Tipo, dentro da comunidade inimiga. Por isso que ele falava, espera tal dia que eu vou estar aí. Entendi. E já tinha pessoas lá dentro. Ele falava o dia que ia naquele dia. Tinha que ir, cara. Tinha que ir. Que ele falasse assim pra frente, assim, não vou não. Ninguém pagava pra ver não, cara. O Playboy não. E você, cara? Você participou de alguma dessas idas com ele? Sim. Só no Jorge Turco, cara, eu tenho 7 guerras. Dentro do Jorge Turco? Dentro do Jorge Turco. A última foi com o Bebezão do Macaco, lá do Bebezão do Macaco. Que ficamos encurralados. O Ibope entrou no meio, comando veio nesse dia com uma força, viu pessoas do Comando Vermelho de todas as comunidades no Morro do Jorge Turco, numa faixa de data de 2014, 2015, por essas faixas aí, o Comando Vermelho conseguiu cercar a gente ali com 12... Dentro do morro, a gente com 12 fuzil, e vai granada, e vai tiro sem ver. Sem destino. Fazer barulho, né? E tu tomou algum tiro? Não, consegui. Nessa guerra, vocês perderam algum companheiro, algum amigo lá nessa guerra nesse dia? Sempre quando tinha uma guerra assim, a gente tinha uma baixa de perca, né? A última agora que eu tive, assim, na época aí, foi no Morro dos Chaves. Eu que ia ficar no plantão. Aí o menino pediu para poder ficar, não recordo o nome dele agora. Ele ficou num lugar onde eu queria ficar, na Capineira. Como Deus faz, né? Eu saí para poder me render e vim para casa. Eu morava no Quitanda, na Alemanha, em frente ao elevador, aonde até o amigo se entregou para ficar tranquilo. Eu morava em frente à casa dele. E nisso eu dormi. Quando eu acordei, eu fiquei sabendo da notícia, né? Da notícia. Era onde que eu ia ficar e ele que me rendeu. É pra você ver, né, cara? Quer dizer, o cara morreu no teu lugar, né? Morreu no meu lugar. Deus, quando tem um propósito... Disse assim? Cara, pode falar. Pode. Deus, quando tem um propósito, ele faz assim.
Ele te guardou para que hoje você pudesse fazer o que você faz, né? Sim. Falar do amor de Deus, falar para os jovens, falar para os teus amigos passados lá, que existe uma solução, que existe uma oportunidade, até mesmo para você estar hoje aqui junto conosco, como nos guardou também, e nossos amigos, nossos irmãos. Porque Jesus, irmão, quando ele diz, né, meu irmão, e ele fala, operando eu, quem impedirá? Não tem como impedir. De experiência de perca, eu vi muitos falecendo do meu lado. A Bíblia diz assim, Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Hoje eu entendo porque eu sou pastor, frente de obra, porque Deus me guardou. Porque teve situações de eu estar sentado na boca e junto com o vapor eu levantar e o vapor tomar tiro. E eu ali começar na troca de tiro, porque a gente era ali naquela época do Playboy, a gente era doido, cara. A gente era doido. A gente entrava em qualquer comunidade sem querer saber o risco que a gente poderia sofrer, sem saber o que a gente poderia passar, se a gente entrasse ou voltaria. A gente não tinha isso na mente. O Playboy falava, vambora. Aí a gente chegava no baile, o Playboy pegava o microfone, o Playboy dava uma de MC. O Playboy dava uma de MC, o Playboy pegava o microfone e começava a cantar. Quem foi no Turco? Aí todo mundo, eu. Quem foi no Chaves? Eu. O Playboy era de uma pessoa que ele incentivava a gente poder ir, entendeu? Ele pegava o microfone, ele falava, quem tá peidando sai do crime, fulano de tal, tá de parabéns. Então, isso aí dava força. Só no Jorge Turco, voltando aqui, sim. O Jorge Turco foi 7 vezes. E das 7 vezes que eu fui no Jorge Turco, entramos numa rua chamada Jaqueira, que dá acesso ao Jorge Turco. E nisso, na troca de tiro, o menino conseguiu ver o pele ficou, porque o traçante queimou tudo nele. E nisso, ele, para segurar o braço, o fuzil acabou caindo e ele ficando. E ele começou a me chamar. Eu consegui atravessar a rua, pegar ele, trazer e vir embora com o M16, que era do Fera. E nisso eu cheguei no morro com ele, com um fuzil. Aí o Playboy foi, teu vulgo não vai ser mais Polinoló, não. Teu vulgo agora vai ser comissão de frente. Porque tu ganhou destaque porque tu conseguiu resgatar a vida do cara que tava lá em combate contigo, né? Sim, e toda a guerra eu queria estar depois disso. Que isso aí me cegou. Te encorajou, né? Encorajou. Mais ainda. Agora eu sou comissão de frente, agora eu tenho que tacar bala. Eu tenho que tacar, e toda hora, às vezes 2 dias no plantão, esperando polícia subir um morro. Porque a pedra tava no auge, então a gente tinha que segurar aquele nome que a gente tinha. Eu lembro uma vez que nós estivemos ali evangelizando o Playboy, né? Uhum. Você via nos olhos daquele rapaz que ele tinha e queria vontade de mudar de vida. Sim, sim. Só que ele não achava um caminho. Ele não achava uma solução para os problemas que também tudo que acontecia naquela região botavam na conta dele, meu irmão. Tudo que acontecia ali, Playboy já pegou uma fama que depois ficou difícil todo de... o estado estava atrás do Playboy. Ficou difícil por causa daquele negócio das motos também, né? Sim. Aquele montão de motos que roubaram, que poxa, foram dentro do pátio lá. Aí eu soube que foi um presente, foi um presente que O pátio é quase dentro da comunidade, na Fazenda Botafogo. Um bagulho sério desse, mano. Pô, esse dia aí, só Jesus Cristo, cara. Esse dia o Playboy já tinha anunciado, né, cara? O Playboy tinha anunciado que ia dar presente pra todo mundo. Como eu te falei, o Playboy era doido. Maluco, então, Playboy. Maluco, cara. Maluco. O Playboy era doido, cara. Desafiar as autoridades, né, cara? Ele falava, o que você ganha, falava pra autoridade, o que você ganha no mês eu gasto no dia. No microfone, quando ele chegava... Ele bebia, usava lança. Quando ele usava o lança, ele chegava bem arrumado antes do baile. Subia pro baile, bem arrumado. Mas quando ele começava a beber e usar a lança, a camisa já estava rasgada. Ele já estava, ei. Playboy, ele dizem que ele cantava e tudo lá no baile, cantava. Né? Então, ele dava um de MC, ele tem uma música que cantava assim, ele falava assim, quem foi no Jorge Turco? Aí todo mundo, eu, quem foi no juramento? Eu, todo mundo que ia numa guerra falava, eu tinha uma também que ele falava, mandava a gente fazer igual o índio. Entendi, muito doido. Vai engolir bala, assim, tentar pegar o Playboy do mundo. O Playboy era doido, cara. Que cara, tipo assim, era um cara maluco mesmo, assim, mas um cara de coração bom. Não media as consequências. Quando o peso chegou, aí já era tarde.
Que aí ele Eu ficou via. no auge, virou alvo, né, mano? Isso. Ele falou uma vez pra gente sentado, né? Estamos sentados na Perfil, que é em cima da Largatixa. Aí ele sentado conversando, a Perfil aqui, a Lagoinha aqui, ele conversando com a gente, falando, cara, o peso da chamada é doloroso, o peso da chamada... Então, quer dizer, ele tava sentindo, então, que ele tava já... Eu acho que ele Na bola da vez, né? Ele não espera, porque vinha toque. Uma vez aconteceu, eu vou relatar isso. Uma vez o Playboy descobriu que tinha um polícia escondido no posto de gasolina da Automóvel Clube. Aquele posto de gasolina ali é o BR. Ali é a subida da 14 ou a subida do BR, o nome da boca. E nisso o Playboy mandou a gente lá enquadrar o polícia. Enquadramos o polícia e levamos. Quando o Playboy enquadramos o polícia, o Playboy perguntou pro polícia, você tá armado? O polícia atua, ele, pô, aqui não vai ter esculacho não, entendeu? A minha não é essa, não é esculachar a polícia. Tu tá armado? Então beleza, mano, vai embora com a tua arma lá, aqui ninguém vai encostar em você, ninguém vai fazer nada. O polícia gostou da atitude do Playboy. Na outra semana ele apareceu, como vai ser, como será e como eu vou viver. Porque eu via que o Playboy já tava vivendo um momento, quando ele começou a valer 50 mil, quando ele começou a valer 50 mil, foi um momento procurado, né? De peso na vida dele. Que chegava perto dele, do lado, ele já tomava aquele... Ele tava assombrado, então? Ele já tava sentindo que ele poderia a qualquer momento. Mas quando ele chegou nesse momento da vida dele, ele assim, ele tinha aquele... Você era o cara que tava perto dele, que ele comentava alguma coisa sobre, assim, sabe, pô, mano, agora eu tô arrependido, eu quero, pô, sair disso e tal, ou ele mantinha a postura dele? Não, mantia, mas, assim, não é, se eu falar que eu ficava só perto dele, pertinho, sozinho, não. Quem vivia era com 15 a 13 fuzil do lado dele, entendeu? A rapaziada da produção de frente, né, irmão? As pessoas que seguravam mesmo para ele poder sair e ficar. Ele era só um moleque doido também. Mas ele falava que tava cansado, ele falava que pra gente ficar de olho em pessoas que vinham pro baile, pessoas que estavam se aproximando, pessoas ele tava com medo de filtração, né? Isso. Porque já tinha chegado um toque, entendeu? Através do polícia, que já sabia onde era a casa que ele tava, que já tinha a data que ia pegar ele. Mas ameaçava ele de morte? Ameaçava. Falava, Playboy, você... Bola da vez. Na verdade, mano, o Playboy era inteligente e o Estado que eu posso falar assim, alguns polícias estavam na mão dele. Sim, então, para ele ser preso, acho que não levaria ele. Dentro dessas invasões que você participou, você falou que só no Jorge Turco foi 7 vezes. 7 vezes, né? E em outras você chegou a participar? Sim. Eu participei da Guerra do Morro do Chaves, na Guerra da Proença Rosa, na Guerra da Guaxa, contra... me fala uma coisa, na Guerra do Chaves, sei lá, da Proença, aqui o pessoal tava dentro da piscina de fuzil? Foi na Mundial. Aí tu tava ali dentro? Tava segurando, ali foi um dos responsáveis também, dono de uma favela que tá dentro da piscina ali, que tá preso, de 762, aí tá dentro da piscina. Ali, aquela piscina ali, é do lado da Proença, no morro da Mundial, favela da Mundial. É a Proença Rosa e Mundial. Ali tem uma Vila Olímpica. Foi ali dentro. Essa Vila Olímpica ficou famosa porque isso, essa adorei parte a piscina. Você viu muitos amigos teus perder a vida, não viu? Vi vários por injustiça, por situações que... Interna, assim, cobrando? Cobrança lá de dentro, do crime mesmo? Sim, eu vi uma situação de... até o dono de comunidade também, né? Deixou a Glock cair. A Glock caiu. Aí disparou, porque a Glock não tem a trava, né? Coloca bala na agulha. Disparou, pegou na virilha do WL do Muquiço. O rapaz morreu. Faleceu. E nisso, quando ele faleceu, tinha que culpar né? Só que o rapaz também era da hierarquia, dono da favela. Aí teve que ir para um menor. Infelizmente acontece, né, cara? Eu também já presenciei alguma situação de uma arma cair no chão, disparar. E o crime é vida paga com vida, né? Sim. Essa é a realidade. Irmão, conta pra gente um pouco aí, depois dessa tua transição, que você era do ADA. Sim. Aí depois
Você virou comando. Como é que foi isso? E quando se ajuntou a facção, eu peguei... Não, perdão, nem quando se ajuntou, a facção não chegou a se ajuntar. Mudaram a facção dentro do morro. Sim. Falaram que ia se ajuntar, estava sabendo que ia se ajuntar, fazer uma união, mas não foi uma união. Foi uma bandeira mudada. E nisso eu não quis poder ficar, não queria ficar e sair. Nisso eu fiz um contato, na verdade, com o rapaz falou que era até o vovó, fez um contato comigo e falou que me ia apresentar um amigo que era responsável, que faleceu até quando a gente furou a Brit no Via Brasil, naquele shopping Via Brasil, a gente voltando da guerra do Guandu, ele foi baleado, ele conseguiu levar a gente baleado. Esse amigo que fez a ponte de eu poder vir para a facção do Comando Vermelho, porque eu não aceitei a facção que ia ser no morro. Então eu preferi pegar e sair. Fui sair. Aí, no caso, você já começa em uma outra facção. Sim, no Comando Vermelho. Como foi a aceitação lá? No começo, eu tinha que fazer meu espaço, né? No começo, eu tinha que mostrar a minha pureza. Mas eu tive pessoas ali que viu meu potencial, como eu era de outra facção, e sabia que, de repente, poderia ser um futuro de algum canal de ajuda, onde eu poderia ajudar a facção. E ali eu tive pessoas que me abraçou. Fiquei na comunidade da Torre. Na comunidade da Torre, eu tive que formar uma quadrilha agora para me poder puxar para as guerras. Consegui arrumar alguns cria que vieram. Os cria que vieram também da facção, fiz o contato e consegui ter essas pessoas e comecei a ser responsável das guerras em Anchieta. Nisso, eu tive nas minhas condições que investiram em mim 5 fuzil e 10 Glock, que foi na comunidade da Torre, aonde eu tenho igreja, aonde eu saí como traficante e voltei como pastor. Dia de vergonha, Deus da dupla honra, né, meu irmão? É o que eu falei, Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje em dia eu vejo o poder de Deus, porque eu e vocês aqui tomo vivo, porque Deus já tinha experiência de saber que vocês já estão com esse canal. Esse canal aqui é um canal de bênção, gente. É um canal que Paulo ele vai dizer no livro de Coríntios que não chegou nos nossos olhos, que nossos olhos não viu, que nem chegou nos nossos ouvidos e que nem subiu no nosso coração, é o que Deus está planejando. Verdade. Hoje eu sei que a comunidade de Costa Barra, a comunidade da Pavuna, a comunidade de Anchieta, essas comunidades todas por onde eu passei, Jorge Tuco nas guerras, Morro do Machado, alguns que estiver vivo vai falar assim, eu também quero ter essa oportunidade de poder contar um testemunho que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma, porque eu não sou digno, eu não sou digno de nem poder estar aqui falando de Deus, porque eu sei a vida que eu levei, eu sei como eu vivi, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Verdade. Claro, e aqui o canal é para isso mesmo. É para falar, né, cara, a experiência da pessoa que sai do crime, que larga aquela vida. Porque às vezes tem umas pessoas que falam assim, não, os caras lá no podcast deles só leva pessoal que é evangélico. A gente traz evangélico porque a maioria foi que Deus separou. Mas se chegar alguma pessoa aqui que, independente se ele foi evangélico ou não foi, vir aqui querer dizer como é que ele saiu do crime, que ele mudou isso, aquilo, o podcast está aberto para essas pessoas também. Só que a maioria de nós, assim, que se envolveu no crime, a gente teve uma experiência com Deus. Entendeu? E tivemos livramento. Eu mesmo fui preso com 7 processos. Estava numa penitenciária federal. Como é que eu ia imaginar que eu ia conseguir me dar bem em 7 processos? E na época que eu fiquei muito procurado, muito pichado, e eu falei assim, cara, 7 processos, e agora? Se eu for condenado em 3, aí no mínimo vou ganhar 30 anos. Quer dizer, ali foi uma experiência de Deus na minha vida, e eu conto porque é o seguinte, que Deus falou comigo e mostrou. Agora, se outras pessoas falam assim, pô, não, mas é sua fé. Não, a minha fé é em Deus e tal, e eu tive essa experiência. Agora, se a pessoa quer dizer que outra fé ou outra coisa que ele acredita que fez isso por ele, ele pode vir aqui contar, sim, né? Até porque eu costumo falar, né? Eu não prego aqui religião. Isso que a gente fala, entendeu? De religião. A gente aqui não fala de religião, a gente fala de experiência com Deus, né? Eu tenho amigos que frequentam a minha casa, que é espírito, amigos que
que Vai. vive uma vida assim, fora do evangelho, mas eu não tô aqui para poder nem criticar e nem poder dizer, né, o que é o certo, o que é o errado. Eu aceitei a Jesus porque a vida que eu vivia, né, a vida que eu vivia era uma vida perdida, uma vida assombrosa, uma vida pesada. Lidava com vida, a vida do crime, a gente lida com vidas. Sim. Entendeu? Então não tem como você sair do crime e falar, pô, vou seguir uma vida tranquila, mas não vou seguir uma vida fora de Cristo. Tu até segue, entendeu? Tu até segue, porque não é Deus que vai mudar você, é a tua determinação que vai mudar. O que me mudou foi a minha determinação. Estou determinado a mudar, aí Deus fez a obra. Porque Deus faz a obra, mas só vai fazer a obra se eu quiser, se eu permitir fazer a obra. Então, a minha determinação foi eu querer aceitar Jesus. Por isso que Davi vai falar assim, ó, me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. A alegria dele não foi estar. A alegria dele foi quando recebeu o convite. Entendeu? Então, quando você está determinado a querer mudar, aí Deus entra, Deus trabalha, Deus faz. O que eu tô te falando, né, devido a várias guerras que eu tive pela comunidade, que o Playboy, eu peguei uma fase no crime que o Playboy tava fazendo, era muita guerra. Acho que toda semana ele puxava uma guerra. Toda semana. Quando não era para tomar, mas era para ir. E era aquilo, era a polícia entrando, bala voando, não dormindo direito, dormindo no carro, tendo que acordar, tendo que sair, dando tiro, às vezes segurando, às vezes recuando, passando por situações difíceis na vida, de ver a morte. Cara crachá, né, meu irmão? Cara crachá, irmão. Tu escutava, porque quando você dá o tiro de fuzil é uma coisa, mas quando você recebe o tiro de fuzil é outra. E todos sabemos que os polícias são preparados para isso. Eles treinam, ainda que eles treinam, ele tem aquele preparatório. E é diferente. O polícia quer ir prender, a gente quer poder fugir da prisão. Então é muito diferente. Às vezes o medo batia, a assombração batia. Às vezes você estava forte, querendo guerrear, ou estava o teu dia de dar tiro. Então eu passei por essa situação. Passei por uma situação difícil no Morro do Machado, em Belfor Roxo, porque assim, Gogó, Guaxa e Machado. Sim. Só que a Guaxa estava com um traficante, vulgo Micru, na época. E nisso, o Chocolate, ele é igualzinho você, assim, o Chocolate. Quem olha para você assim, vê assim, o Chocolate era dono da Guaxa. E nisso recebemos o convite de poder tomar a favela da Guaxa. O Playboy armou, vambora, toma a Guaxa lá. E ninguém conseguia tomar a favela da Guaxa nessa época. O comando estava ali estruturado, ninguém conseguia tomar. E o Playboy, quando ia, a gente conseguia tomar. Mesmo que a gente não tivesse uma estrutura boa, mas parecia que não dava certo. E nisso eu passei por uma situação, tomou uma Guaxa, tomou um Morro do Machado. Aí tinha que tirar o plantão para poder segurar. Aí que é o difícil, quando vem a rebordosa. Porque vai 50 homens. 50 homens para tomar uma favela. Aí volta 40, fica só 10. Aí os 10, de 5 ali, 3 ali, tá com um pressentimento ruim. Tá com o coração apertado. Já tá falando que a mãe sonhou com alguma coisa. Verdade. Aí um já consegue contaminar alguns com medo. Aí já vem um carro entrando que é de morador. Por isso que acontece, às vezes, muito confronto dessas coisas. Porque pessoas que estão num momento... Adrenalina, né? Adrenalina. O pós, existe o antes e o pós. O pós que também é um problema. Sim. Porque muitas das vezes, quando acontecem essas invasões, nós sabemos que... E você falou uma coisa muito importante. Existem muitas pessoas, né, Fábio, que vão conseguir até viver sem Jesus. Mas o difícil é morrer sem ele, irmão. A gente, às vezes, vamos em alguns velórios e você vê... Morrer sem a salvação, né, Robi? Enterro de crente, irmão.
até chora, mas você tem a certeza que aquela pessoa ali está salva, tem uma vida eterna lá na frente. Aí você olha, às vezes, pro velório do lado, é aquela gritaria, os outros desmaiando, passando mal, porque às vezes aquela pessoa vivia uma vida dissoluta. Vivia uma vida ali achando que ou amanhã eu mudo de vida, sou muito novo para aceitar Jesus. Ou então sou muito velho para aceitar Jesus. Eu não faço mal a ninguém, eu não bato em ninguém, não mexo com nada de ninguém, não roubo. Mas, meu irmão, existe um plano para todos nós nessa vida. A Bíblia diz que é tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar. Tempo Salomão, livro de Eclesiastes. Então, existe um tempo para todas as coisas. Às vezes você está aí, não sabe qual é o teu tempo, meu irmão. Mas o teu tempo pode ser agora, pode ser o hoje. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que o amanhã pode ser tarde demais. Da mesma forma que você falou lá atrás, que foi em situações de invasão com amigos seus, e o cara não voltou, eu já tive essas experiências do cara chegar uma vez, Fábio, irmão, pra dizer, cara, eu quero ir. Fala, cara, fica aí. Não, eu quero ir, cara, fica aí. E ele, como é que você vai saber se eu sou bom? Eu tô do teu lado, se eu não for com vocês. Aí aquele cara me quebrou. Eu falei, meu irmão, realmente. O cara atravessava de trem-bala pra cá, trem-bala pra lá, trem-bala pra cá do nosso lado. E na hora de um confronto, será que ele ia, né, ser o que ele poderia transparecer? Eu lembro como se fosse hoje. Eu dei um 762 na mão dele. Só que eu peguei todos os carregadores. Eu fui com quase 50 carregadores para essa situação. Falei, cara, então tu dá teu jeito aí, arruma carregador. O diabo é sujo, irmão. Não deu 10 minutos, o cara apareceu com 20. Aí, consegui. Aí eu, né? Aí eu olhei pro parceiro assim, vambora. Dito e feito, irmão, ele não voltou. Ele foi e perdeu a vida nessa guerra. Aí como é que tu fala pra mãe do cara? Que a família chega, né? Meu filho... Complicado, né? Cara, a vida, infelizmente, ela tem esses caminhos. Sim. Então, é o que a gente passa para os jovens. Jovens, Jesus ama vocês, nós também amamos vocês, e Jesus mais ainda, meu irmão. E nunca é tarde para recomeçar uma vida nova, não é isso, Fábio? Sim. E até voltando um pouco atrás, ô Robson, Pastor Paulo, com relação perdão, ao que foi falado sobre a pessoa quando perde a vida sem a salvação, né? E acho que também, nesses momentos difíceis, a gente sempre lembra de Deus. Todo mundo lembra. Deus, se tu me tirar desse sufoco igual numa guerra ou numa operação policial, tá cercado, a bala tá comendo. Eu nunca mais vou voltar. Nunca mais voltar. Isso é um erro gravíssimo, né, cara? Por quê? Às vezes a pessoa promete para Deus, Deus tira ele daquela situação e ele não cumpre o que prometeu. E na palavra de Deus diz isso, né? Nunca se deve prometer o que você não vai cumprir. Sim. Prometeu, cumpre. Né? Não ceder no prazo do cumprimento da sua promessa. Fabi, aconteceu isso comigo, cara, várias vezes. Deus é misericordioso. Várias vezes. Ele sabe que nós não vamos cumprir. Ele já sabia. Eu sei que também já aconteceram com vocês também, de no momento acabar a munição, estar encurralado. E eu falar assim, Deus, me tira daqui. Se o Senhor conseguir me tirar daqui, Jeová, eu nunca mais me envolvo na vida do crime. Eu entro pra igreja amanhã, Jesus. E no outro dia eu tá lá na vida do crime como Cara, nada. terrível, né? Achando que foi sagaz, foi esperto. Que nada, pá, tirei onda, pá, esculachei. Mas às vezes, o Pastor Paulo, isso é até falta de conhecimento da palavra, né? Eu, por exemplo, como você citou, eu antes passei por certas situações assim também e tal. Deus, me tira desse problema, se me tirar. E depois voltava a fazer tudo novamente. Mas o meu período que eu passei, principalmente na Federal, que foi um período terrível, irmão. Ali eu comecei a estudar melhor a palavra de Deus, né? Adquiriu conhecimento. Sim, e lendo muito a Bíblia, aquela Bíblia de estudos, inclusive, a gente passa a ter um entendimento melhor sobre a palavra. E aí eu pude entender que a questão das promessas, né? E eu fiz uma promessa para Deus ali, que se ele me tirasse daquele lugar, se ele curasse, se curasse não, que a doença que minha mãe tem não tem cura, mas se ele pelo menos prolongasse a vida dela, que eu iria cumprir todas as promessas que eu fiz. E eu, cara, quando eu saí, eu falei, não. Tem que cumprir. Sinceramente, que às vezes até, né? Quando você passa por certas dificuldades,
você chega a balançar. por que eu vou fazer e tal. Aí você pensa, fala, cara, não, peraí, eu prometi pra Deus, prometi pra minha mãe, não posso. Posso passar por essa... De repente é uma tempestade que tá acontecendo, mas depois da tempestade vem a bonança, né, irmão? Então parei pra pensar, não. Então por isso que eu digo, às vezes a pessoa tendo um entendimento melhor da palavra, ele vai parar pra pensar, falar, não, peraí, eu prometi, eu tenho que cumprir. É verdade. Não só pra Deus, até pra um irmão, pra um amigo, pra um familiar, né? Fabi, a gente tem um mal, assim, entre a gente, que a gente consegue prometer e cumprir pro homem, mas quando é pra Deus... Rapaz, você falou uma coisa que é verdadeira. A gente consegue ser puro com o homem, verdadeiro com o homem. Mas não, dou minha vida por você, meu irmão. A gente cumpre a palavra com um amigo, que às vezes a gente, né, se compromete. Não, meu irmão, tô contigo e tal, vou pra tal lugar, vou contigo. Mas na hora, pra Deus, você não consegue cumprir. Como é que é isso? Se não for... Você falou uma coisa que realmente é complicado. É forte. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e toda manhã ela se renova nas nossas vidas, porque a gente erra. A gente somos falhos. Eu tenho uma pregação, né? Eu só vou resumir aqui, em Atos capítulo 9, versículo 17, que diz que Deus manda Ananias à casa da rua direita, a casa de Judá, que tem um homem que está cego perante 3 dias, está cego, e ali Ananias vai falar, quem é? Aí Deus vai falar para Ananias assim, é Saulo de Tarso, vai lá, coloca a mão. Aí Ananias vai falar assim, Senhor, eu ouvi falar muito mal desse homem. Verdade. Escuta, Ananias vai ir contra o pedido de Deus por ouvir que pessoas falaram a respeito de Saulo. Saulo está vivendo uma vida que mata, persegue, prende, saqueia pessoas que estão no caminho certo, no caminho na verdade, as pessoas que seguiam Jesus, né? É isso. E nisso, Ananias vai falar, Senhor, eu ouvi falar muito mal a respeito desse homem. Aí Jesus vai falar assim para Ananias, vai para mim porque é um vaso escolhido. Era Deus falando. Independente das situações que fala a respeito da sua vida, que pessoas falam que você não vai conseguir, que você não vai sair dessa, que você não vai dar a volta por cima. Se você é um vaso escolhido, vai. Que Deus não trabalha com opinião de ninguém para poder fazer a obra. Verdade, meu irmão. Verdade, pode ter certeza. Pastor Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Cheguei atrasado, né? Sim, é um prazer poder estar aqui com você também, meu amigo, devido ao trabalho, correria. Pastor Paulo, eu não cheguei a pegar do início a entrevista, mas me diz aí, uma curiosidade de saber como é que foi essa virada de chave na sua vida, desse período do crime, né? Sim. Você estava numa situação até diante do crime, uma situação, né? Mas e como você virou essa chave para mudar sua vida, mudar sua história e hoje ser o grande Pastor Paulo? Obrigado. Então, rapaziada, não perca o próximo episódio, né, Robinho? É isso aí, o próximo episódio. Aproveita, compartilha, se inscreva no canal, dá um like, ó. E fica ligado. Forte abraço. Fica ligado.